Galera, uma pergunta aqui bem interessante. Lorde, se aqueles diálogos vazados estiverem corretos, mais uma vez vamos ver o Arthas fracassar em tentar manter o Anduin sob controle. Será que a Blizzard não cansa dos vilões perderem tanto? Então, para quem não sabe que diálogos são esses, são supostos diálogos do patch 9.2 que, se forem verdades, indicariam que durante a luta do Anduin, quem tenta controlar o Anduin é o Arthas, que o Arthas, supostamente, a alma do Arthas estaria na espada e o Arthas estaria tentando dominar o Anduin, supostamente, para que o plano carcereiro desse certo. Beleza. Se isso for verdade, tá? Quer dizer que no final nós vamos ganhar porque o Anduin vai ser libertado e o Arthas vai perder. Mas eu não vou nem entrar nesse aspecto, tá? Para quem quiser ver esses diálogos, tem um vídeo no canal com essas falas. É só você ir lá no canal que você vê o vídeo com essas falas todas. Eu traduzo as falas especificamente, eu explico o que elas querem dizer. Mas vamos lá. Voltando, porque não é especificamente sobre o Arthas, mas essa questão dos vilões perderem. Esse problema dos vilões sempre perderem não é uma falha, não é um problema específico do World of Warcraft. A maioria dos filmes, séries tradicionais, na verdade, a maioria dos roteiristas ou escritores acha, não é que eles acham, mas acabam criando histórias sempre o vilão sendo derrotado. Por quê? Porque isso é o padrão da jornada do herói. A jornada do herói é um conceito, vamos dizer assim, é um conceito. A jornada do herói é uma maneira de você escrever uma história que vem desde a Grécia Antiga, que o seu herói ele tem que passar por X obstáculos, por X situações, para depois chegar naquele clímax. Então, como é que é a jornada do herói? Primeiro, o herói começa fraco, sem experiência. Aí acontece uma coisa muito grande, importante na vida dele, que muda a vida dele. Aí ele começa a jornada dele. Nessa jornada, ele faz aliados. Ele começa a aprender, ele começa a crescer como pessoa, como herói. Ele começa a ficar mais poderoso. Aí ele encontra uma grande dificuldade que joga toda aquela confiança que ele estava acumulando. Ele começa como jovem, ele vai acumulando confiança, vai ficando mais experiente, vai ficando melhor. Aí acontece alguma coisa que joga a confiança ali fora, ele é derrotado, mas aí ele tem algum vislumbre, tem alguém que o mestre dele ensina uma técnica secreta, ajuda ele, aí ele volta e no final derrota o herói. Isso é o padrão da jornada de herói. Se vocês forem... É muito mais complexo que isso, eu estou resumindo aqui. Mas se vocês forem parar para analisar, 95% dos filmes, não só os de herói, estou falando aqui filmes tradicionais de ação, de aventura, 95% seguem essa formulazinha, porque é a fórmula tradicional que todo mundo sabe que funciona. Todos os filmes da Marvel você vê a mesma fórmula. Começa fraco, aí acontece alguma coisa assim, ele começa sem poder, aí ele picado pela aranha, aí ele vira o Homem-Aranha, aí ele começa a mostrar o poder, ele fica mais poderoso, aí faltando 20 minutos, 30 minutos para acabar o filme, ele é derrotado pelo vilão, ou acontece alguma coisa que ele fica melancólico, mas aí a mocinha vai dar um beijo nele, aí ele descobre uma forma de vencer o vilão e vai lá e ganha o vilão no final. Todos seguem essa trama. E é tradicional que nesses filmes o vilão seja derrotado. O problema é que esse tipo de história ela funciona muito bem no cinema, na série, quando você tem 1, 2, 3 temporadas. Agora, quando você tem uma série com 10 temporadas e todo final de temporada, toda temporada é a mesma coisa, enche o saco. Exemplo, Star Trek Discovery. Por quê? Por que eu estou falando isso? Quando você tem essa história, início, meio e fim, e o vilão quase venceu, mas no final o herói venceu, acabou, a história acabou ali. Então, funciona. Agora, quando você tem uma série com 10 temporadas, e toda temporada é a mesma coisa, começa a série, tem uma grande cataclisma que vai destruir o universo, que nós não sabemos como vai ser derrotado, aí a gente fica a temporada inteira tentando descobrir, no final a gente derrota aquilo e tudo volta ao normal. A próxima temporada, tem um grande mistério, um grande cataclismo vai acontecer, a gente tem que lutar, luta, no final ganha, volta tudo normal. Aí a próxima temporada, a mesma coisa, tem um grande cataclisma, tem um grande problema, que vai destruir o universo, a gente volta,
blá, 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 e derrota aquele vilão. É Star Trek Discovery. Toda temporada é exatamente a mesma coisa. Por que eu tô falando do Star Trek Discovery? Porque o WoW é a mesma coisa. Só que as temporadas de WoW são a expansão. Só que chega uma hora que enche o saco. Até porque perde o que é chamado não é a ligação, mas é a credibilidade. Porque começa a expansão, você já sabe que no final você vai derrotar o vilão. Então, não tem investimento. Você não fica receoso de que o herói vai morrer, porque o herói nunca morre. Você não fica receoso que no final vai ter uma destruição, todo mundo vai perder, porque o vilão nunca ganha. Então, esse tipo de história que a Blizzard conta é por quê? Porque os roteiristas da Blizzard eles estão seguindo o tradicional, estão seguindo o básico. Eles não arriscam. Só que depois de você seguir o básico 10 vezes, a gente está chegando na 8ª expansão. Toda expansão é a mesma coisa. Quando tem uma expansão do Final Fantasy XIV, você não sabe o que vai acontecer. Eu não posso falar aqui porque... Eu não posso falar porque é spoilers, tá? Mas basicamente, você sabe que você pode ganhar e que você pode perder, porque tem expansão que você perde. Agora não, você sabe como é que vai terminar a expansão. A gente fica aqui torcendo, carcereiro ganha, mesmo que já tenha vazado texto dizendo que ele não ganhou. Por quê? Só para ser uma coisa diferente. Porque tem uma hora que enche o saco. E o roteirista tem que aprender que um herói só é tão bom quanto seu vilão. Não adianta você ter um herói fenomenal e ter um vilão bosta, porque você não tem o mesmo nível de engajamento, sabe? Os filmes da DC e os filmes da Marvel, muitas vezes eles sofrem, e hoje em dia não tanto, mas antigamente, para quem é mais velho, vocês vão lembrar que antigamente os filmes de herói, eles tinham um karma muito ruim, porque todo filme de herói tinha herói legal, mas o vilão era uma bosta, era horroroso. Então, se você não fica impactado com o vilão, eu falei herói, né? O vilão era horroroso. Se você não fica impactado com o vilão, se você não acha que o vilão é legal, se você não acha que o vilão vai vencer, ou se você não entende um pouquinho o lado do vilão, você não tem muita ligação com a história. E o WoW é sempre isso. Toda a expansão do WoW, a gente não sabe direito quem é o vilão, por que é o vilão, só porque a Blizzard dizem pra gente, e em nenhum momento você fica com a sensação que o vilão vai ganhar. Então, tá bom. Você vai lá pra fazer a raid que você sabe que você vai derrotar ele. Nunca é nem um pouquinho diferente. As histórias da Blizzard, elas são muito clichês, Tanto que a gente acerta a história, como é que vai terminar a história, quando começa a expansão, não é porque a gente é inteligente, porque os caras são previsíveis. Ponto.